Estamos ao vivo. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje do Centro de Mediação. E o nosso encontro é mais do que especial, com um tema bastante diferenciado. E muitas pessoas me perguntam, né? E a gente comenta, e já falamos inclusive sobre isso aqui no Centro de Mediação, sobre as possibilidades, né? As grandes possibilidades de empregabilidade, inclusive, né? De atuação do mediador, inclusive. E hoje a gente traz um tema bastante diferenciado, que é uma possibilidade, né? É um outro caminho aí também. São os meios adequados de solução de conflitos na gestão e planejamento de turismo em parques nacionais. E para isso, eu convidei uma pessoa muito querida, que eu tive a oportunidade de conhecer no Rio de Janeiro, no evento da Oitis, uma pessoa extremamente simpática, querida, agradável, e não poderia faltar aqui no nosso hall de pessoas tão especiais aqui no Centro de Mediação, que é a Constança Madureira. A Constança, além de muitas outras coisas, vocês sabem que eu não leio o currículo, porque vocês já leram lá, né, na apresentação, mas a Constança, ela é coordenadora do Núcleo de Resolução de Conflitos da UCAM, no Rio de Janeiro, e provavelmente dá uma grande possibilidade de conhecimento e partilhas aí para trazer para nós. E a Constança hoje quebrou o protocolo aqui do Centro de Mediação, pediu para trazer um convidado especial e claro que a gente sempre abre as portas para todo mundo que tem partilhas aí, né, para trocar aqui com a gente, conhecimento, formação, enfim, né, isso aí nos interessa muito. Então, ela traz o seu convidado, Adriano Lopes de Mello, que seja muito bem-vindo, os dois sejam muito bem-vindos aqui no Centro de Mediação. Eu nem vou ocupar muito tempo, porque o nosso tempo é curto, parece longo, mas quando a gente começa a conversar, logo se vai e a gente quer aproveitar bastante os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Lu. Realmente, eu sensibilizada, agradeço, retribuo, e na sua pessoa também aos demais componentes aí da gestão da universidade, a quem eu também sigo desde outras épocas, em outras gestões, nomeadamente através do Daniel Brant também, que foi meu contemporâneo Perfeito. na Cândido por algum tempo. Bom, enfim, obrigada pelo convite e obrigada por essa oportunidade de falar sobre esse tema também, que, na verdade, toda vez que eu me sinto à vontade ou num ambiente propício, eu lembro de uma dedicatória que o saudoso Milor Fernandes fez para mim numa charge durante um voo em que ele foi meu colega de assento, né? E ele disse assim, embaixo da charge: o grande prazer de ser discreto é aquele momento que a gente resolve contar tudo. Isso calou fundo, porque é filosofia pura. E toda vez que eu falo sobre turismo e gestão de conflitos, inevitavelmente por conta do meu passado no turismo, que não me condena, foi uma experiência de muitas décadas, contundente, através da hotelaria. E aí a escolha do direito foi circunstancial, foi por questões familiares. Eu me recasei, voltei a ter filhos, então a hotelaria, naquela fase da minha carreira, tornou-se incompatível. E aí o direito era uma escolha natural, decorrente também do fato de eu conviver com uma família, numa família de advogados. Mas o contencioso, desde o primeiro dia, não era definitivamente a minha praia. A gente está falando aqui de meio ambiente, mas eu persisti, fiz a transição de carreira em 2016 para gestão de conflitos, mas nunca abandonei o turismo, porque, na verdade, eu fui fazer direito para procurar no direito uma pauta acadêmica que fosse, mas a partir daí para servir ao turismo. Então, é nesse sentido quando falo de gestão de turismo e gestão de conflitos, eu estou muito em casa, mas não é sempre, como você disse, que a gente tem a oportunidade de falar sobre essa pauta, e principalmente na nossa comunidade. É muito raro. Eu, às vezes, me sinto. É uma solidão, mas que não me incomoda, porque eu acredito, né, no mantra de que uma andorinha não faz verão, e eu continuo. Então, a oportunidade de novo estar aqui é para mim, histórica, eu diria.
E aí, o que eu gostaria da esteira disso, trazer aqui para a nossa conversa, e com a presença ou ajuda luxuosa do meu colega, amigo, parceiro, fomos bolsistas do Instituto Semeia na Universidade do Colorado. E o que a gente gostaria, a partir dessa minha inquietação, de trazer e comentar com vocês hoje à noite, né? De que falar de gestão de conflitos ou de meios adequados de solução de conflitos hoje, e especialmente mediação, arbitragem e dispute boards, tem tudo a ver com o planejamento e a gestão de turismo nos parques nacionais. Por que parques nacionais? Nós escolhemos, isso foi o recorte da nossa pesquisa, e é o motivo pelo qual nós continuamos parceiros e filiados a esse instituto. Os parques nacionais, e aí o Adriano vai falar, são ambientes que, para além da mera contemplação das atividades recreativas, superficialmente falando, são ambientes que precisam ser olhados com muito cuidado, até porque são bens de uso público. E, para além de serem bens de uso público, eles precisam ser bem geridos. E aí nós, inevitavelmente, falamos do inevitável relacionamento da administração pública com todos os atores envolvidos, direta e indiretamente, mas principalmente os atores privados, no que diz respeito às concessões. E os parques são um ambiente onde as concessões são essenciais, né, para que a gestão do ambiente e da atividade econômica, inclusive a do turismo, possam fluir e, como a gente reza, né, na consensualidade, através dos meios adequados, para que aquela posição binária de ganha-perde, né, possa ser superada por outra do tal ganha-ganha-ganha, e que melhor ambiente do que os parques, onde o quantitativo aí importa, quantas pessoas estão envolvidas, quantos cenários estão envolvidos nessa gestão, né? E que tipo de problemas. A gente até vê esses problemas no dia a dia, cotidianamente, como profissionais que somos da gestão de conflitos, através da experiência de colegas nossos, como o Diego Falec, lá em Brumadinho, recentemente, né? No programa de indenização e recomposição dos danos. Mas é difícil falar de turismo e gestão de conflitos, é difícil ouvir falar da importância do turismo enquanto atividade estratégica, econômica. Pela primeira vez, o turismo entrou numa Constituição, que foi essa nossa, né? A partir, não só no 225, quando a Constituição se ambientalizou, mas também no 180, que trata da ordem econômica, em que o turismo é expressamente citado lá como fator de desenvolvimento socioeconômico e sustentável. Então, a gente volta para os parques, uma escolha deliberada, né? E onde é que o direito pode contribuir? Sim, aí, hoje, na minha visão e por conta da minha experiência, né, na gestão dos parques, desta forma, né, com estes procedimentos, para além de meros procedimentos, né, e principalmente não só para viabilizar a gestão como um todo, mas essa viabilidade passa pela não judicialização dos conflitos. E hoje a gente tem uma lei, para além do CPC, nós temos uma lei de mediação que dedicou um capítulo para mediação na administração pública. Então, a gente está falando aqui do melhor dos dois mundos, né? De um relacionamento saudável entre parceiros públicos e parceiros privados, segurança jurídica, atração de investimentos, inclusão, né? Diversidade. Enfim, é um assunto fascinante, e para o qual eu acho, e eu estou também, continuo, na verdade, esse papo é uma decorrência também, é um exercício, é um test drive de um artigo acadêmico mais robusto que eu escrevi e que está no prelo para publicação. Então, eu estou aqui em primeira mão também, compartilhando essa satisfação, né? Estou parindo um filho aqui hoje, né? Com vocês aqui de testemunha.
Aí eu vou aproveitar o Adriano e a gente tinha combinado, eu vou levantar uma bola para ele cortar. A gente, nós fomos a vários parques na nossa bolsa de estudos nos Estados Unidos. É uma bolsa interessante. A gente se submete, registra, submete um projeto e, uma vez aprovado, a gente é inserido nesse curso. É um curso itinerante de gestão e planejamento de turismo em áreas protegidas e patrocinado pela Universidade do Colorado e durante um período de mês e pouco nós viajamos por 4 estados visitando aqueles lá, o conceito de parques nacionais é um pouquinho diferente do nosso, mas nós temos, o curso é todo in loco, in site, né? On site. Então, parques e monumentos históricos, etc., onde a atividade do turismo acontece em áreas protegidas. Então, isso é muito legal porque a gente tem oportunidade de conversar e ter aulas com quem faz, com os concessionários, tanto a privados em várias áreas, logística, hospedagem, enfim. E também o Serviço Nacional de Parques, NPS, né? Então, em todas as vertentes nas quais o NPS participa da gestão desses parques. Então, é uma experiência muito abrangente. Dito isso, Adriano, nos dê os problemas. Nós, a comunidade de gestores de conflitos, queremos problemas para interagir com vocês, gestores, né, desses parques no campo, né, para viabilizar a atividade como um todo. Pega essa. Vou cortar aqui. Bom, Constança, muito obrigado pelo convite, lisonjeado. Luciana, obrigado por nos receber. É bom, como vocês viram aí na minha biografia, a minha trajetória, né, desde sempre, praticamente desde estudante, foi ligada aos parques, né, promovendo, defendendo, estudando os parques. E eu tive a chance de ser linha de frente, da gestão de parques. Eu fui gestor de parques, tanto no governo do Rio quanto no governo de São Paulo, tanto ligado, não são parques, mas são reservas privadas. Eu também coordenei um núcleo de reservas privadas no governo do estado do Rio. Então, eu tive o prazer e o desafio de viver o que eu chamei de paraíso infernal ou inferno verde, né? Quem provavelmente se estivesse na plateia ia perguntar quem já foi a um parque nacional, né? Quem já visitou, quem se lembra de um parque nacional que visitou. Provavelmente foi uma experiência inesquecível. Ou perto disso, sim, as lembranças são nítidas. O Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros, Diamantina, enfim, uma série deles, Iguaçu, que são as joias raras do Brasil, né, em termos de biodiversidade, de pujança natural, né? Então, os parques são criados porque eles têm função ecológica e têm função social e têm função econômica também. E foi o que a Constança conectou e trouxe o ente privado nessa discussão. Então, é um potencial enorme nessa trilogia aí ambiental, social e econômica. E a grande questão é que os parques, no âmbito econômico, eles estão um pouco renegados. Assim, existe um potencial enorme de gerar receita para as comunidades do entorno, principalmente, mas, né, o Brasil está top 1 em termos de turismo de natureza, de ecoturismo, mas está lá embaixo do ranking, quase em 70º em termos de infraestrutura para os parques. E isso por quê? Porque existem muitos conflitos também. Existem deficiência na governança do ente federal, estadual, principalmente, né? Parques nacionais, parques estaduais, e do ente municipal, um pouco menos, mas cada vez ganhando mais força na necessidade de também protagonizar a agenda de criação de parques. Então, isso, a despeito de terem essa importância, os parques têm muitos desafios e muitos conflitos,
né, principalmente com comunidades tradicionais, questões fundiárias, nem todas as terras são desapropriadas. Então, já estou levantando uma bola que é um dos maiores conflitos dos parques nacionais. Eles deveriam ser totalmente públicos, mas muitos deles têm terras privadas dentro. Isso quer dizer, imagina se a Catarata do Iguaçu fosse privada. E se o privado decidisse fechar a porteira para ninguém acessar hoje, que é o atrativo mais visitado do Brasil. Imagina se o Parque Nacional da Tijuca, que é um top 2 de visitação, fosse privado. Ele tem um claro interesse público, mas imagina se fosse o ente privado estivesse na mão do ente privado. Então, esse assim, é uma das questões mais estruturantes a serem resolvidas pelo ente público, se existe interesse social, essa área tem que ser pública, porque senão gera conflito de governança, né? De quem gera o território, de quem administra o território. A diferença de uma floresta simples para uma floresta, um parque, é porque o parque foi criado por lei, tem uma gestão, tem uma equipe de vários temas, gestão da visitação, gestão do incêndio, enfim, existe uma equipe, e essa equipe trabalha diariamente, guarda-parque, e ao atuar naturalmente, existem restrições, e essas restrições geram muitos conflitos, porque você fala, não bota fogo, porque é proibido, olha, não bota o som alto, porque aqui é natureza, enfim, tem questões de comportamento do visitante, tem O questões acesso, né? Acesso, de acesso, justamente, né? estrada. O acesso é público, mas, né, existem ainda questões. Não pode entrar porque é privado. Então, se o acesso, se não for desapropriado, existe esse conflito fundiário. É, então, existem limites, né? Então, existe o interesse de democratizar a visitação, que ela tem que ser de A a Z, um parque nacional, mas existem restrições, limites de uso, né? Não é mais uma floresta qualquer. Existe uma gestão e, como tal, tem que ser gerida. É, então, acho que, basicamente, Constância, assim, essa questão Uhum. fundiária, essa questão com, né, uma das grandes, para finalizar, existe um grande conflito hoje nos parques com comunidades locais, né? Então, como fazer a gestão do território, né, aproveitar o potencial de um parque fortalecendo o local, a premissa de prestigiar a comunidade tradicional local no processo de gestão, trazendo benefícios econômicos, ecológicos e sociais para o município, para as comunidades locais, que muitas vezes habitam o próprio Parque Nacional, né? Então, o Parque Estadual, estão ali dentro, têm um direito de uso mais histórico de uso, mas encontram restrições também nesse sentido. Então é isso, levantei, devolvi a bola agora para Obrigada. vocês. Vou pegar a bola recebida. Então, a gente já, em consenso, nessa primeira, eu vou aqui, essa é a estrutura do meu trabalho, e eu vou passar por ele, eu vou apenas apresentar para que a gente tenha algum tempo, Lu, se interessar, para que a gente receba perguntas, interaja, você conosco, a sua audiência também. Nós gostaríamos muito de ouvir a Tranquilo. plateia nesse sentido, por Certo. seu intermédio ou diretamente. Ok. Então, esse é um cenário atual, né? Diante desse recorte, falar de áreas protegidas e parques, temos essa complexidade na gestão ambiental, pelo modelo federativo, então, até onde vai o Estado, o município, há leis, conflito de leis, etc. Isso repercute na gestão, no dia a dia da gestão desses ambientes, e aí nós da comunidade estendemos o tapete para a cultura da judicialização versus a possibilidade de uma gestão eficiente pela consensualidade ou por outros meios
para além, né, dos meios tradicionais, leia-se o processo, o contencioso administrativo, etc. E aqui a premissa é essa, de que, para além dos meios, existem já portas de saída com as parcerias público-privadas. E eu comecei a estudar isso, na verdade, turismo, meio ambiente, direito, desde 2007. Então, eu comecei esse incômodo já começou quando eu publiquei a minha monografia na Revista Brasileira de Direito Ambiental, que na época foi o primeiro uau da minha vida acadêmica, porque o Celso Fiorillo, que é um dos cânones do direito ambiental, ele leu meu trabalho e disse: não, seu trabalho é publicável. E eu já ali estava encaminhado também o embrião desse estudo. Ou seja, a proposta ali, eu estudei turismo ecológico como fator de indução do desenvolvimento socioeconômico e sustentável, e naquela época o outro recorte era sobre a via dos tributos verdes, que era um assunto que estava muito em voga, e que melhor indução para a atividade turística do que estender também essa possibilidade de usufruir da extrafiscalidade pelos tributos verdes e dinamizar a atividade turística como um todo. Então, num estágio mais recente, as parcerias público-privadas foram o objeto de estudo da minha dissertação de mestrado, e que foi também um pretexto para que eu fosse escolhida para a Bolsa de Estudos no Colorado, porque eu estudei um dos primeiros casos de parceria público-privada sob a égide da lei de PPPs na época no Brasil. Então, eu consegui acompanhar até a modelagem da licitação, e era um programa de parcerias, né, que abrangia 4 áreas protegidas, vamos dizer assim, para o leigo, no entorno de BH, a Rota das Grutas, Lund. Então, para quem vai nos ouvir, né, entre os gestores de parques, é um caso conhecido. Então, isso tudo foi se acumulando aqui na minha atuação, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, e, de certa forma, construindo o que é hoje uma posição firme. Então, óbvio que, para falar de turismo para o direito e do direito para o turismo, a gente tem que tangenciar minimamente um dos marcos legais mais importantes nessa seara, que é a lei do SNUC, né? A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, onde estão lá os parques bem definidos nas suas premissas, né? E a lei nos diz que a finalidade de um parque né, é de aliar a preservação, pesquisa e o turismo ecológico. Né? E aí o turismo não é acessório, ele é estratégico pelos motivos que a gente já conhece e que falamos aqui brevemente. Então, mas ainda assim, tudo isso é muito legal e precisa ser estudado, mas a partir de que perspectivas? Eu escolhi 2, e principalmente por conta da nossa convivência com o SEMEIA, enfim, na comunidade do Instituto SEMEIA, porque ele é uma ONG de São Paulo dedicada, né, Adriano, ao incentivo, à impulsão do turismo pela via da conservação, de várias modalidades. Enfim, são muito fortes. Para vocês terem uma ideia, o Pedro Passos, que é o fundador, ele foi o presidente da Natura, quando a Natura inaugurou aquele braço ecológico. Então, ele tem essa vocação, graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa, inspiradora. Bom, então, estudar gestão de conflitos num ambiente como esse pressupõe entender por que é importante, né, entender de parques nacionais, o que eles representam. E hoje, no meu estudo, eu privilegiei esse primeiro paradigma a ser vencido, que é de entender por que as pessoas precisam estar em contato com a natureza, e a gente fala de biofilia.
que foi um conceito sistematizado na década de 80 por um teórico inglês, o Edward Wilson, em que ele constata essa vinculação, essa pulsão inata do ser humano e a convivência com o verde. E, obviamente, na sequência já foi comprovado que essa pulsão tem uma conexão com a biologia, porque nesses ambientes verdes a gente lida melhor, ou reduz o estresse, lida com a saúde mental, uma boa gestão da saúde mental, sem falar no resgate civilizatório, porque nós, humanos, somos parte da natureza. Né? Ao longo do processo civilizatório, a gente pegou umas caronas erradas, mas nós somos parte da natureza. E aí, esse paradoxo que o Adriano falou, né? Na gestão ambiental, a gente tem provas contundentes de que o Brasil é um dos países que tem uma das maiores biodiversidades, mas contemporaneamente nós também somos campeões de índices de ansiedade. Então, como é que um país que tem esse recurso natural ali a um passo, a uma viagem de avião, a uma viagem de carro, e a gente não aproveita isso? O que motiva, por outro lado, para além dessa pulsão natural, a visita, a vontade de ir ao parque? Obviamente, essa pela busca do bem-estar, do contato com a natureza, uma experiência estética, a beleza do verde, conexão com esses atributos que nos são inerentes, porque somos parte da natureza. Mas para chegar no parque, a gente tem problemas físicos. Para além dos conflitos interinstitucionais, temos também questões de infraestrutura, na prática, na ponta, questões de infraestrutura, segurança jurídica e de informação pura e simples, troca de informação entre esses atores. O segundo paradigma, aí é o direito, dando a mão aqui, né? Falar de consensualidade na última década é imprescindível. Nós, do direito, já embarcamos, alguns mais, outros menos, mas é um caminho sem volta. E a partir da lei de mediação, como eu havia comentado, né, a administração pública, ela, por conta da maior eficiência, de todos os princípios que sempre nortearam a administração pública, mas agora, pela via da consensualidade, a gente pode não só sonhar, mas como alcançar um grau cada vez maior de eficiência, não só para a administração pública, mas no que ela tem também de essencial à prestação do serviço, né, enquanto tal. Então, a consensualidade aqui veio para dar esse alívio também. O princípio a hegemonia, não, o princípio do interesse público, eu não diria que foi mitigado, mas ele já foi revisto, porque na medida em que o serviço, sopesando custo-benefício, dentro da legalidade ele for possível, ele precisa ser executado da forma mais célere, menos custosa. Né? Então, isso também tem a ver com o risco disso não acontecer, é a paralisia da atividade, né? Os parques, como um todo, a gente está vendo isso, vocês nos Estados Unidos já viram isso mais de uma vez, né? Nos shutdowns, em que não só a vida como um todo foi atingida, mas no shutdown anterior, no mesmo governo Trump, em que ele cassou as verbas do National Park Service, os parques tiveram que ser fechados no dia seguinte. Lembra disso, Adriano? É trágico. Então, a gente não chegou nisso. Não vamos chegar, porque aqui, felizmente, o ambiente é outro. Mas a degradação dos ativos num parque fechado, a gente sabe que um parque fechado, como qualquer produto turístico, se ele não é usado naquele dia ou naquele momento, ele é perecível. A receita do parque, se ele fecha num dia ou por qualquer outro fato causador, ele é muito difícil de recuperar no fim do ano, porque o ano só tem 365 dias, em regra. Né? Então,
voltando a falar de consensualidade nos últimos 10 anos e para a comunidade também de gestores ambientais, o panorama jurídico legal é muito robusto nesse sentido. Eu só coloquei aqui para além da Constituição, que todo mundo conhece, entende? Mas os nossos critérios norteadores legais, que são o Código de Processo Civil, que inaugurou esse capítulo, né, sobre a consensualidade, inclusive na administração pública. 3 meses depois, a lei de mediação, também, falando com esse capítulo específico, aqui sim, da administração pública, da mediação na administração pública, isso é muito legal. No ambiente dos parques, é sempre bom estudar a nova lei, a relativamente nova, lei de licitações, que substituiu a 8666, entre outros, e que no escopo da lei, ao longo dela toda, o ambiente é negocial. Ao longo dela se fala de gestão de conflitos, de mediação, de arbitragem, e aqui um outro instrumento que a gente está lá no meu artigo bem descrito e que eu gosto muito, Lu, são os dispute boards, que estão cada vez mais ganhando espaço entre nós. E são, em português, variando relativamente de um para o outro, mas o sentido é esse: são comitês de resolução de conflitos, né, em contratos, né, e principalmente contratos de longo prazo, que é o dia a dia, vamos dizer assim, das concessões. Então, nós estamos falando aqui em prol de uma governança arejada, contemporânea, que admite soluções consensuais com os meios. Quais são os meios? E aí, no meu artigo, eu também comento a mediação, né, que é um instrumento. Como a gente diz, na verdade, esses meios, eles são adequados porque eles são combustíveis para impulsionar as atividades pela via dialógica, né? A gente não está acostumada a isso, né? E não é diferente nesses ambientes remotos. E outro dia o Adriano e eu estávamos comentando que esses conflitos, quando eles são remotos, a gente até imagina, porque o Brasil é enorme, né? Os rincões no Brasil, muitas vezes, a gente nunca vai conhecer, né? Todos. Mas no ambiente urbano também essa questão da governança ambiental é um problema, porque nós estamos vendo, e aqui no Rio, por exemplo, já que a gente está aqui, os parques urbanos, né, que passam a ser também não alternativos, mas complementos aos parques nacionais, né, dentro dessa premissa de que eles integram a vida do cidadão, não só para efeitos contemplativos, vamos dar as mãos e passear no parque. Né? Passear no parque pressupõe, né, atividades de contemplar, e uma atividade contemplativa, não pela contemplação meramente, mas uma coisa que aí nos Estados Unidos, né, e lá nos Estados Unidos, é muito comum na cultura americana, é a contemplação que gera o orgulho pelos parques. Né, Adriano? Então é interessante quando a gente vai conversar com essas pessoas nesses ambientes lá. Isso para eles é uma questão de honra. Ser doador de um parque, ter o nome inscrito nos bancos ou no centro de visitantes, isso para eles é uma questão de honra. Então, contemplar o parque é para além de ver, conectar e sentir orgulho de ser o que somos todos, proprietários daqueles bens públicos. Eles são nossos. Né? Numa pesquisa que o SEMEIA fez, o Instituto SEMEIA, a mais recente, pelo menos a que eu tive acesso, e está disponível na internet, no site do Instituto SEMEIA, chama Parques do Brasil. Então, eles
fizeram entrevistas com gestores e visitantes para entender, né, como esses fatores de motivação, quais eram e como eles eram definidos, para além do mero contato com a natureza e bem-estar. Né? Ali, eu leio aqui, principalmente intuitivamente, as pessoas voltavam para a redução do estresse e a diversificação de opções de entretenimento e lazer. Então, isso é interessante. Uma outra coisa que eles também comentam é o ambiente natural dos parques como um ambiente de educação ambiental e aprendizado, porque os parques bem estruturados, e para isso há que haver uma boa gestão, né, entre os parceiros públicos e privados, eles precisam dar oportunidade para que as pessoas interajam com o equipamento. Então, uma interatividade ativa. Muitas vezes aqui no Brasil faltam esses recursos. Muitas vezes os gestores não têm acesso aos gestores privados, não têm acesso aos gestores públicos. Então, isso passa a ser também uma pauta para defender, né, um diálogo. E aí, seja pela via da mediação, e a mediação, para quem conhece o procedimento, é um procedimento adequado para essas relações de longo prazo e relações contínuas, como é o caso. Mas, se for também cabível, quando houver direitos disponíveis envolvidos, a arbitragem. Né? A arbitragem que está lá no escopo das leis, ela ainda, no ambiente dos parques, é pouco estudada, é pouco praticada. Então, a gente gostaria de abrir essa janela de oportunidades. E os dispute boards aqui, né, os comitês, a gente já tem, nós, na comunidade de gestão de conflitos, já conhecemos exemplos bem-sucedidos fora do ambiente dos parques, que foi o Rodoanel, em São Paulo. Né? Ele foi todo... O contrato foi todo executado e acompanhado por um comitê desses. A linha 4 do metrô de São Paulo, a linha amarela também. Então, por que não trazer isso para a gestão de parques? Né? Eu vejo esses 3 meios como muito adequados para a gestão ambiental e para os parques, especialmente os parques, por conta dessa questão tão sensível que é, hoje, ainda entre nós, conciliar conservação com desenvolvimento socioeconômico e sustentável, né, de uma forma a mais democrática possível. Então, a conclusão a que eu cheguei é essa, né, de que disseminar, expandir a informação e o conhecimento dos meios adequados, nomeadamente mediação, arbitragem e os comitês de acompanhamento, comitê de resolução de conflitos, para o ambiente dos conflitos dos parques nacionais, é mais do que urgente, cabível por excelência e urgente na questão espaço-temporal. Né? Eu fico por aqui, vou parar minha apresentação, a gente ainda tem alguns minutos, né, como havíamos combinado, e eu queria ouvir a plateia. Você, Lu? Sim, tem bastante tempo ainda para a gente conversar. Muito pertinente, né? E eu até vou revelar uma coisa aqui que ninguém sabe. Ninguém que me conhece sabe, mas vou revelar uma coisa aqui porque me trouxe muita presença disso, né? Todo mundo me conhece como mediadora, como formada em administração, mas eu também sou formada em turismo. Olha, Tenho essa bem-vinda! formação. Mas isso lá, né, quando eu tinha 19, 20 anos, né, me formei com 21, ali foi bem rápido, eu cheguei a trabalhar na época um pouco com isso, mas depois meu caminho foi indo para administração e eu fui mudando a rota. Mas tenho
essa bagagem aí, então me identifiquei um pouco, me identifiquei muito ali também com as falas do Adriano, porque eu faço muito aqui, né? Nós temos equipe, tem uma outra mediadora, a gente faz sempre em dupla, muitas mediações aqui com a administração pública, e onde há, né, principalmente transporte público aqui, onde há atores públicos, né, administração públicas com privados, esses contratos de concessões, né, a gente trabalha muito na mediação com os contratos de concessão, já trabalhamos também com o contrato de permissão, onde já complica bastante coisa quando tem que envolver dinheiro, enfim, né, é outro modelo de contrato, mas essas falas, né, do Adriano me trouxe muito assim a essas mediações que a gente faz aqui, né, com um grande número de pessoas tratando com interesse. O Adriano falou isso, me despertou, né, o interesse social. Né? Então, assim, a gente tem esse cuidado de manter na mediação a prioridade, né, do interesse social do que o interesse político, o interesse, né, da administração pública, ou mesmo da privada, mas sim o benefício social que isso traz, né, como o transporte, como um parque, né, que vai beneficiar, ele vai trazer benefício para muita gente, os que circulam, né? Então, eu identifiquei muito isso, assim, e é muito fácil ver que isso é um prato, né? É um banquete para uma mediação, né? É um banquete. E a gente, claro, sabe também que não é fácil esses problemas caírem na mão de uma mediação, né? Serem direcionados para uma mediação. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, todas essas questões dos transportes já vem pré-processual, já iniciou processual aqui para a gente, mas hoje elas já vêm pré-processual, porque todo mundo já entende aqui no Rio Grande do Sul, a administração pública, que é o caminho que funcionou. A gente tem bons exemplos, a gente tem mais de 20 casos aí de municípios, né, que fizeram mediação no transporte público desde a pandemia, em função, né, da queda de demanda, enfim, né? Depois veio ainda as chuvas aqui do Rio Grande do Sul, a enchente, a gente teve que destruir muita coisa aqui. Então foram dois momentos típicos assim de emergência em que a mediação despontou muito rapidamente, porque era o que tinha que ser feito muito rapidamente para salvar algumas coisas, né? Juridicamente, alguns contratos, enfim, o transporte era um deles, né? Então, eu visualizei, assim, na fala de vocês, eu digo, meu Deus, que banquete aí para uma mediação. Eu tenho umas perguntas aqui de um pessoal que manda, e como a gente tem contato com muita gente manda perguntas pelo WhatsApp mesmo, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que é direcionada para o Adriano. Paula Costa, aqui do Rio Grande do Sul. Você que foi administrador de parques, como inserir a mediação em conflito que aconteça com visitantes em momento de visitação? Não sei se ficou bem claro, mas pelo que eu entendo, é assim: se há um conflito com alguém que está lá visitando, se pode usar uma mediação, ou como é que vai gerenciar esse conflito, né? Se hoje já existe crise. nesse sentido. É isso que ela está tentando se Essa é uma referir. boa pergunta, Paulo, né? Boa pergunta. É uma Paula Costa. pergunta, é uma pergunta de super de linha de frente. Eu acho que é uma boa abordagem, no primeiro momento, né? Eu já tive essa experiência no Padre, no Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina, em que o drone estava assim, todo mundo contemplando o pôr do sol e o drone ali, né? Essa coisa de drone está muito frequente. Eu fiz uma abordagem, Invasão falei, dos pô, drones aí é comunicação não violenta na veia. propriamente, né? Você me vê, pô, você não me leva mal, mas é que eu estou Isso aqui se no momento achar o dono do drone, né? Porque às vezes o dono está lá num canto e o drone está voando lá exato, adiante, aí já torna mas dessa difícil. vez eu achei. E aí eu abordei, falei assim, bom, você não me leva mal, mas eu estou aqui no momento de contemplação, esse lugar especial, olha que lindeza e tal, então você se incomodaria, né? E aí funcionou, mas é cada vez mais comum, por exemplo, as pessoas levarem som, música. Então, um primeiro momento é uma abordagem não violenta. Isso não funcionar,
acionar um ente público, o guarda-parque, provavelmente não vai ter um perto, mas é a melhor maneira, com certeza, é a CNV, é a abordagem normal e acionar um ente público, senão acho que é melhor seguir adiante para um outro lugar, para evitar confusão. Isso, aproveitando esse gancho dela aqui, então hoje, por exemplo, nos parques não existe uma política, né, alguma coisa assim voltada já à gestão de conflitos que já esteja preparado para esse tipo de ação. Isso foi uma ação sua ali na hora, usar uma CNV, mas não existe algo programado, assim, ou um departamento lá, alguma coisa já pronta para tratar com esse tipo de conflito. Eu me coloquei como visitante, no papel de visitante, mas Ah, como perfeito. botando o chapéu de gestor, é isso, acionar a administração do parque e o parque vai até o lugar aplicar o regulamento de um parque que não permite som alto, não permite drone, não permite uma série de coisas e ele pode ser autuado. Eu já lavrei auto por desrespeito comportamental do visitante. Existem, novamente, uma vez que a área, uma floresta virou um parque, um ambiente está protegido por lei, por um parque, existe um regulamento, existe uma gestão Perfeito. que vai agir para proteger o interesse comum, que é a contemplação, os objetivos, princípios do parque, que é conservar, gerar uma boa experiência, contemplação e tudo mais. Então, é possível acionar a administração pública, a gestão do parque. Deve ter uma sede, um centro de visitantes, a patrulha pode estar ali passeando, patrulhando, né? Então, é isso. Eu complementaria a resposta do Adriano para a Paula ainda, que isso tem a ver, Paula, com uma mudança de cultura, que é o que a gente enfrenta numa boa em todos os ambientes onde a gente vai falar de gestão de conflitos a partir desse ambiente de consensualidade, ou seja, precisa virar a lente, trocar a lente, né, para que os gestores, todos os atores envolvidos naquele ambiente possam conviver da maneira mais agradável possível, né? Para que não. Então, o discurso é comum, né? Para todas as áreas. O que a gente precisa, e esse nosso trabalho aqui diante de vocês, é muito mais de sensibilização e informação do que converter, né? Para assim, de falar para convertidos, né, para dizer para as pessoas, e principalmente na gestão de um ambiente tão inusitado, pelo menos nas nossas conversas, e para questões do cotidiano, como essa que você bem levantou, como a, não só a mediação, mas todas as derivações de procedimentos dialógicos, como a facilitação de diálogos, né, que são procedimentos para não são meros procedimentos, eles são estruturados, eles têm uma finalidade, um cabimento. Então, para cada situação, um meio adequado dentro daquele espectro, né? E a mediação é um deles. A gente usa a mediação porque ela é típica para esse tipo de ambiente, mas não exclusiva, né? O que a gente precisa, na verdade, é dar ciência ao mundo de que não é preciso, uma vez que um impasse como esse, que muitas vezes acontece, ele, por mais que a administração intervenha e né, esfregue o regulamento, etc., isso pode vir a ser judicializado. Coisas tão banais como essa, né? E aí é mais um processo. Para que um processo por causa disso? Sem falar nas questões comunitárias, isso é uma coisa que eu fortemente vejo, até porque, e aí eu complementando com um exemplo meu também, final da década de 90, anos 2000, eu participei da implantação de um projeto hoteleiro aqui no sul fluminense, na região de Angra, numa área protegida, um resort de uma capacidade para além de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. E foi um difícil começo, um processo quase intransponível lidar com uma obra daquele tamanho, numa área como aquela, naquela época. Então, nós
pela administração da empresa. Nós vimos a nossa atuação ser inviabilizada durante vários momentos da obra. Eu acompanhei a obra desde do chão, do buraco, né, até um ano depois do hotel aberto. E todas as vezes que a gente tinha grandes problemas, eram por conta da interação entre o consórcio, nós que fazíamos parte do consórcio, né, e a sociedade civil e o judiciário, os embargos, as não eram manipulações, mas os recados do prefeito em relação à vinculação da contratação dos locais à campanha política dele. Enfim, coisas que eu hoje, voltando para aquela época, que foi assim, um dos exemplos, é o mais emblemático de todos, mas eu fico pensando, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, sabe, nossa É vida seria verdade. mais fácil, porque, para você ter uma ideia, no mínimo, a obra custou o dobro do que foi orçada, quaisquer que sejam os valores. Ela foi parada durante dois momentos. E eu estava na área comercial e desenvolvimento de novos negócios. Como é que você toca a sua função sem saber quando vai abrir, para quem vai vender, quanto vai orçar? Quer dizer, essa era a minha função, mas era um problema de todos. E faltava o quê? Diálogo. Eu me lembro que uma das vezes a gente tentou e quase conseguiu, intuitivamente, com o pessoal do IBAMA. Nós chamamos ele numa conversa, num quiosque improvisado na praia, conversar com ele para entender por que eles haviam embargado um pier que estava projetado desde o início da obra, e nós já estávamos praticamente menos de 6 meses da abertura resolvendo embargar o pier. Então, coisas assim, e aí o impacto disso na comunidade local. Os fornecedores de palmito, né, eles já tinham investido uma grana nos seus negócios e, de repente, o hotel não abre, não tem consumo para aquela demanda que nós criamos. Eles literalmente batiam lá na porta e nos davam a sobra do palmito, que eles não conseguiam vender, sabe? Então, quanta coisa aconteceu e a gente lidou com tudo isso, assim, na intuição, no amorzinho, na competência, naquilo que a gente sabia das nossas funções ali. Então, eu acho que para casos como esse é que a gente tem que vender essa ideia numa boa, de graça, vender de graça. É verdade, e a gente fala aqui, né, questão, no caso, né, da pergunta ali da Paula Costa, Uhum, a gente fica falando, pensando, né, na questão que eu falei antes também, e o professor Adriano também, do interesse social, né, se trabalha tanto pelo interesse social, mas aí aquelas pessoas que convivem num lugar de sociedade, ou seja, vão num parque que sabe que existem regras e que tem outras pessoas que tu não está no teu ambiente nem na tua casa, né? E chegam lá e querem fazer o que bem entendem, né? Quer é, dizer, tu não entrar naquele no consenso de que ali é um ambiente onde não as regras não são minhas, são de outros, né? É como que isso, nem quando a gente vai de hóspede na casa de alguém, né? Você vai para as sim. regras do dono da casa, né? A gente não chega fazendo o que bem entende. Então, também é uma consciência, né? Por isso que a gente faz esse tipo de trabalho, né, Constância? E a gente está sempre falando de É. CNV, empatia, em escuta, né, em relações e tentar entender o outro né, conseguir se comunicar melhor, se respeitar mais. E é um trabalho árduo, longo e infinito, eu acho, né? Mas é encorajador. Eu gosto dessas coisas difíceis, Encorajador, eu sabe, também. Luciana? Porque eu tive também o privilégio de. Eu me capacitei em 2016 no Mediária, aqui no Rio, com a Tânia, e aí, 2 meses depois, ela estava conduzindo a terceira e última etapa de um projeto de construção de consenso em Búzios. E por que que eu fui? Porque tinha a ver com a área de turismo e ambiental. E era a última etapa disso, depois da pesquisa, da tabulação de dados, etc., era a estratégia, a construção de um pacto. Eram 60, uma comunidade, 60 pessoas num salão representando todos os segmentos da sociedade, a população tradicional, os pescadores. Foi um trabalho assim
Baitânia Almeida, e eu tive esse privilégio, mas como foi difícil em 3 dias, mas aconteceu. Houve um procedimento, né, bem conduzido por ela e a equipe, que culminou na construção de um pacto com 44 compromissos, assinados por todos na sala. E tudo começou por conta de poluição ambiental, porque na Orla Bardot, ali, né, que é a artéria principal de turismo, estava havendo uma série de aberturas de casas de boates, etc., naquela época, e todo mundo fazia festa até altas horas, etc. Então, isso virou um problema. E, na verdade, nesse processo de construção de consenso, outras questões foram identificadas a reboque disso, e os compromissos vieram espontaneamente. Então, a gente vê isso, né, Adriana, nas comunidades tradicionais, onde há essa atividade também de turismo, né, estimula a produção artesanal, até onde aquilo vai ser estimulado para que as pessoas possam também viver daquilo, naquele ambiente. Quem vai controlar quem, né? Essa conscientização é bacana, que a gente teve um caso aqui, nós fizemos, que eu participei disso até, bem rapidamente aqui, que era também tirar comunidades, né? Eram várias famílias que estavam poceiras na beira do rio, aqui de uma cidade vizinha, aqui do Rio Grande do Sul, Uhum. e uma grande empresa fez um convênio lá, né, com a prefeitura para retirar essas pessoas da beira do rio, para fazer uma revitalização, deixar bonito para a sociedade, né, para aproveito, né, da comunidade, esse espaço, e levaram eles para um condomínio. Só que essas famílias, eram muitas famílias, e essas famílias não estavam acostumadas com condomínio, não sabiam nem o que era um condomínio, né? Não sabia o que é síndico, né? Como lidar com o vizinho do lado. Então, pessoas poceiras que tinham lá uma casa, né? Trabalhava como carroceiro, o outro tinha 2 pitbull, o outro era drogado, vendia droga ali naquele ambiente lá na beira do rio. Era uma confusão, né, de situações diferentes, crianças que não poderiam conviver perto dos cachorros, só que eles foram para um lugar minúsculo, né, condomínio, casas grudadas, onde aquele que fazia churrasco entrava o fogo, né, o cheiro na casa do outro, pitbull, casa das crianças, o outro tinha o cavalo na frente da casa, que era grudado na casa do vizinho, então era uma confusão geral, né? E no momento que a gente traz todos esse aprendizado, esses conceitos, né, essa formação que a gente vem trazendo, que a gente vem mostrando, a gente vai criando através de círculos, e se criou condomínio, se ensinou o que é a função de um síndico, o que é viver em comunidade, o que é tratar o outro, os tratamentos, a forma de se comunicar, tudo isso foi um trabalho de quase um ano, e até hoje essa comunidade vive muito bem, né? Eu acompanho, porque a gente tem os grupos de WhatsApp. Foi em plena pandemia, inclusive, a gente tinha até medo de ir, porque não sabia se ia ficar vivo, se ia morrer, porque era bem aquele momento que a gente não tinha medo, não tinha ainda noção do que era bem, né? A gente foi com 3 máscaras, assim, porque tinha que ir presencial, né? Porque naquela época não tinha ainda esse conhecimento virtual, e nem eles tinham acesso a nada virtual, né? Então a gente tinha que ir a campo mesmo. Foi um trabalho belíssimo, e é um trabalho de conscientização acima de tudo, né? Sim, Então sem dúvida. é fantástico assim o nosso horizonte aí É de, isso. de como levar e como mostrar e como possibilitar, né? Porque não é só de mediação que a gente fala, né? Das técnicas que a gente pode fazer de prevenção, trabalho de prevenção, trabalho de reorganização, né? Que todo esse nosso conhecimento permite, né? Sim. Bom, estamos aí a 1 minuto do final. Eu quero agradecer a presença de vocês. É tema para a gente ficar aqui, né? Muito, muito tempo. Mas a gente pode marcar uma outra vez o retorno de vocês, porque tem-se muito aí para conversar sobre esse assunto. E quero ler também esse artigo que vai sair aí, me avisa, me manda, quero muito conhecer, Pode quero deixar. ler, com certeza. Quero Pode agradecer deixar. muito a disponibilidade, Constança, muito obrigada por ter atendido Obrigada. esse convite. Professor Adriano, né, por tabela aí foi convidado, mas é bem-vindo também a vir aí falar com a gente e trazer alguma coisa sempre que tiver algo interessante. As portas estão abertas para ambos. Obrigada. Eu vou passar a palavra para vocês para que se despeçam do pessoal
E tinha uma outra pergunta aqui que era, na verdade, pedindo para contar algum caso. Vocês contaram, a Constança contou dois, o professor contou mais um lá do drone, então já está respondido de alguma forma, né? Muito Ou de obrigada, qualquer passo a forma. palavra para vocês. Obrigada mais uma vez. Eu estava contando os dias para vir aqui também, porque eu já tinha visto eu acompanho vocês, um monte de gente, eu quero ir lá também. Então, Ah, mas ele tem aconteceu, que virou pedir, é só manchete. ligar, ó, quero ir. Não tem problema, não. A gente Não, eu recebe com antecedida pela carinho. Lisandra, então isso é uma honra também. A chancela, a minha expectativa preenche totalmente o desejo. Gosto e achei é a minha praia, gestão de conflitos, turismo, o melhor dos dois mundos, o direito servindo ao turismo e vice-versa. E eu adoro conflito multiparte. Quanto mais gente, para mim, melhor, assim, Ah, eu como a também. atividade. Então, é por isso, isso também é uma motivação para essa pesquisa, para continuar militando nessa área, especialmente nos parques, na companhia de pessoas como Adriano, e, enfim, tem sido muito bom, muito bom. Obrigada também, a todos, a você, Luciana, em especial. Obrigada. Professor Adriano. Está Tá sem fechado o seu som. microfone. Deixar o Isso. recado para visitem os parques nacionais, os parques estaduais, os parques municipais, os parques urbanos. Naturalmente, quem vê foto não vê corre, existe um corre por trás disso, que é justamente a gestão, né? Que a gente bateu um papo sobre isso. E deixar o recado que tem, por fim, que tem um agente muito importante na mediação dos parques, aliás, dois. Primeiro é o Ministério Público. Tem várias histórias com o Ministério Público, já peguei promotor e coloquei para levar para conhecer a realidade, isso ajudou, acelerou muito na mediação de conflitos. Segundo, cada parque tem um conselho gestor, um colorido multipartes, multilateral, multidisciplinar, que ajuda o processo de gestão, conflitos, coisas boas, coisas ruins. Tá? Então, esse é o corre por trás da E o plano proteção de da biodiversidade manejo? das áreas Plano de verdes, né? manejo também, o plano de E tem um manejo. plano de gestão que reza é a Bíblia da gestão daquele espaço, daquele território. Visitem os parques. Obrigado, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a quem está nos assistindo, a quem ainda vai nos assistir, que sempre dobra mais tarde, lá pela meia-noite, sempre o nosso público é bem mais alto. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Boa Até noite a breve. todos.